Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, deixa o seu like, mais um estudo acerca da Palavra do Senhor. Professor Gerson, Evangelho Genuíno, trazendo até você algo para meditar acerca das Escrituras. Será que Paulo afirmou que os ídolos são demônios? Sim ou não? Paulo afirmou que a igreja de Corinto não deveria sentar para comer, para beber e para ser participante de demônios ou de deuses estranhos. O contexto está preso, a igreja ia a cultos idolátricos, cultos de adoração a deuses estranhos ou a demônios. 1 Coríntios, capítulo número 10, verso 20, diz: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Palavra grega daimon, que dá o sentido de deuses estrangeiros, imagem de escultura, deuses estranhos, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios, que vocês não bebam do cálice do Senhor e do cálice de demônios, não comam na mesa do Senhor e na mesa de demônios. Esses cálices pertenciam a demônios ou a deuses? Esta mesa era a mesa de demônio ou a mesa dos deuses? Daimon, querido, pode ser traduzido no sentido de demônio, mas também como espíritos, que esses demônios são espíritos comportamentais negativos, listados muito bem por Paulo, como obras da carne, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19 a 21, que diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu vos advirto, como já antes vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Para Paulo, demônios são isso aí. Demônios, no sentido de ímpetos comportamentais, são frutos que se originam da nossa natureza humana. Paulo fala sobre prostituição, não está falando de um demônio da prostituição, como Pomba Gira, o Zé Pilintra da embriaguez. Ele fala, associado ao que Jesus nos ensina, que todo o mal desígnio procede do coração do homem. E é do coração do homem que saem todos os maus desígnios. Não é de um espírito de fora para dentro. É algo que brota, que nasce, que se manifesta de dentro para fora. Yeshua foi muito claro. Ensina isso de uma forma muito clara. Quando ele coloca que todo mal procede de dentro do homem e não de fora. Não existe nenhum espírito externo, nenhum demônio externo que entra em nós para nos possessar, controlar e dominar. Pelo contrário, existem ímpetos comportamentais que são gerados, que são originados da nossa estrutura humana, que está bem listada por Paulo aqui no capítulo número 5 de Gálatas, versículo 19 e 21. E quando Paulo fala da igreja de Corinto, que estava sacrificando a demônios, a palavra daimon é ídolos. Eles estavam frequentando os cultos idólatras, cultos de adoração a deuses estranhos. Faziam uma fezinha na igreja e uma fezinha nos deuses estranhos. E Paulo diz: olha, eu não quero que vocês sejam participantes ou que vocês sejam polilátricos, e adorem a vários deuses e que bebam do cálice de vários deuses e comam na mesa de vários deuses.
Em Deuteronômio 32, verso 17, quando Paulo escreve 1 Coríntios 10, 20, ele está recitando, ele está lembrando a igreja de Corinto o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, 17, que diz: sacrifício ofereceram a demônios, não a Deus. Paulo está recitando a declaração de Deuteronômio: aos deuses que não conheces, os novos deuses que vieram há poucos, os quais não temeram vossos pais. Ele está citando por quê? Porque a palavra shedim é traduzida para o grego como daimon e para o português como demônio. Só que esta palavra é a tradução do shedim, que eram os deuses estranhos, e que é aplicada no grego por daimon, por Paulo, para identificar os deuses estranhos e o culto idolátrico da igreja de Corinto, que foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Dá para você entender, querido, esta passagem? A palavra utilizada em Deuteronômio é shedim no hebraico. Shedim no hebraico são espírito ou demônios na mitologia judaica. No entanto, eles não são necessariamente equivalentes à conotação moderna de demônios como entidades malignas. Não é isso que eles significam. Os espíritos malignos, que não são semideuses maus, mas os próprios deuses estrangeiros, shedim, são apenas maus no sentido de que não são Deus. Eles aparecem apenas 2 vezes, sempre no plural, no Tanar, no Salmo 106, verso 37, e em Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. Ambas as vezes tratam de sacrifício de crianças ou animais a deuses estranhos. Embora a palavra é tradicionalmente derivada da raiz shud ou shod, que transmite o significado de atuar com violência ou destruindo, foi possivelmente um empréstimo da palavra acadiana, em que a palavra shidu, referido a um espírito que pode ser protetor ou malévolo. Ou seja, são aqueles espíritos que eram representados pelos lamassu, pelos queruvim, pelos aqueles tipo gárgulas que ficavam na frente dos palácios, que eram protetores. E muitas vezes esses gárgulas, essas imagens, tinham a imagem do rei, porque o rei, sendo um representante de Deus, seria o protetor daquela nação. Com a tradução dos textos hebraicos para o grego, sobre a influência do dualismo zoroastriano, os shedins foram traduzidos para daimonia, com negatividade implícita. Ou seja, pegaram ídolos, pegaram a semântica da palavra, que significava ídolos, e transformaram para demônios. Caso contrário, mais tarde, na cultura judaico-islâmica, shedim tornou-se a palavra hebraica para jin, como uma atitude moralmente ambivalente. Shedim passou-se a se tornar algo negativo e demonizado pela igreja, trazendo uma exegese muito pobre que influencia, manipula, enriquece os manipuladores, comerciadores da fé, que usam esses seres de forma a amedrontar para tornar seu público dependente, o seu público fácil de manipulação e comércio de fé. Ou seja, eles criam o problema e depois vendem a solução do problema. Isso já é muito antigo. Que você possa sair dessa caixinha, você possa se libertar e se tornar uma pessoa livre, entendendo que se existe algum mal que você deve lutar, que você deve rejeitar, que você deve resistir, é a sua própria natureza humana que é contrária aos princípios do bem, da justiça, da verdade e daquilo que é positivo à luz do conceito de uma sociedade que serve ao Deus Todo-Poderoso. Shedim
Eram criaturas mitológicas, destruidoras e protetoras. Poderiam ser, ao mesmo tempo, protetoras, mas também destruidoras. Os povos pagãos ofereciam sacrifício a esses seres. No monoteísmo hebreu, Deus se tornou o destruidor e o abençoador, porque os hebreus atribuíam todas as características dos deuses vizinhos a Deus para mostrar para o povo que só havia um Deus. Então Shedim virou Shaddai, ou seja, aquele que nos faz o mal, segundo os antepassados, segundo o povo pré-exílico, não era o Shedim, era o Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus fazia o bem e Deus fazia o mal. Deus fazia o Tov e Deus fazia o Urá. Deus fazia Shalom e Deus fazia a guerra. Mas para o povo pagão, eles atribuíam aos deuses estranhos esse mesmo poder, que tinha o poder de fazer o bem e de fazer o mal. E esses Shedins não eram nada a não ser imagem de escultura, criada por mãos humanas, criada por artifícios e denominados e determinados deuses pelo ser humano, a qual o transformavam em Shedim, deuses estranhos. E são esses Shedins, esses demônios, esses daimon, que Paulo, quando escreve a Corinto, está alertando a igreja de Corinto para não ser membra desses tipos de cultos idolátricos. Em Gênesis 28, versículo 3, diz: o Deus Todo-Poderoso, o Destruidor, o Shaddai, te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Gênesis 28 e 3. Então, Shedim, Shaddai, Shedim e Shaddai, ambos simbolizavam para o povo que adorava outros deuses. Shedim era deuses estrangeiros. Shaddai, o Todo-Poderoso, o único Deus, título dado a Yahvé também. Louvado seja Deus. O autor de Deuteronômio está combatendo este culto pagão, dizendo que os gentios ofereciam em sacrifícios aos seus Shedim, aos seus deuses estranhos, divindades pagãs, e não a Deus. E Paulo faz uso da mesma expressão, do mesmo sentido, se referindo aos romanos e aos gregos, que estavam praticando essa mesma prática idólatra. Agora você percebe o quanto você foi iludido, o quanto você foi enganado através desses textos? Isso é só a ponta do iceberg para você entender e compreender o quanto você foi manipulado, você foi alienado na doutrina sobre satanologia, o estudo de Satanás, a demonologia, o estudo dos demônios. Se existe demônios, se existe algum espírito, um ímpeto, um ruach, um pneuma, que te leva a praticar o mal, ele nasce e brota de dentro de você. Porque ele milita, a nossa carne usa esses ímpetos para militar contra o nosso espírito. E Paulo lista todos esses comportamentos pecaminosos, prostituição, inveja, feitiçaria, e ele não diz que são demônios, ele diz que são comportamentos que se originam da nossa natureza humana e da nossa carne. Então, Deuteronômio 32, 17, sacrifício ofereceram aos Shedim, aos deuses estranhos. É isto que o hebraico me ensina. Por isso que eu preciso sentar para aprender o hebraico, para não sair aí pregando mentira, falando inverdades. Você que está sendo confrontado com esta verdade, não precisa, querido, ficar religiosamente atribulado. E nem, querido, acusar a minha pessoa. Simplesmente, querido, se você não conhece o hebraico, aceite que dói menos, porque é o que está escrito. Eu estou aqui para te ajudar, para te alertar, para te iluminar, para te mostrar que você foi enganado. Por quê? Porque não serviram a Deus, mas aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram a poucos.
os quais não temeram os vossos pais. Antes digo, Paulo diz, antes digo as coisas que os gentios sacrificam, sacrifica aos daimon. Tradução dos shedim, e não a Deus. Não quero que sejais participantes com a mesa desses shedim e tomar do cálice desse shedim. Ou seja, não quero que vocês tentem servir a Yahvé e ao mesmo tempo servir aos deuses estranhos. Tanto que o próprio Paulo disse na mesma epístola que os ídolos dos gentios nada eram. Logo, não eram esses demônios seres espirituais que Paulo estava falando. Paulo não estava falando de seres espirituais, esses demônios que ele sacrificava. Não! Ele estava falando dos deuses estrangeiros. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, para você analisar, para você meditar, para você tentar entender o raciocínio, diz assim: assim que, quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos, temos certeza, que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Só existe um Elohim, só existe um poder, só existe um mediador, só existe um Salvador, só existe um batismo. Querido, não existe outro poder que mede forças com Deus. Se existem espíritos como o espírito de mentira que levou Acabe a ir para uma guerra e morrer, o espírito, o ímpeto que, queridos, ia atribular a vida de Saul, vinha da parte do Senhor. Ou seja, ímpetos comportamentais eram permitidos na vida tanto de Acabe, dos seus profetas, como na vida de Saul, para que fossem punidos pelos seus próprios desejos, pela sua própria fraqueza humana, que é os piores satanás que estão dentro de cada ser humano, que precisam ser vencidos pelo Espírito. Essa encerrará pela Itzetov, pela inclinação do bem, pela inclinação do Espírito, a prática da bondade, a prática do amor, a prática da longanimidade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão, da temperança, da raiz, da alegria no Espírito e a eirene, a paz, que o mundo não pode me dar, mas que em Cristo eu posso encontrar para deitar no meu travesseiro e dormir sossegado. Deixe seu like, deixe seu curtir ou descurtir para o YouTube, é a mesma coisa. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para ensinar, estamos aqui para te libertar de uma satanologia que é uma ferramenta para manipular, para provocar terrorismo, para depois te empobrecer e fazer comércio da sua fé. Que Deus te liberte, que Deus te livre de você ser um alienado, um idiotado, um manipulado por aqueles que usam aquilo que dizem ser a palavra de Deus para pregar aquilo que não está nesta palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Yeshua, Hamashiach, Hamalerim, Ishra Elohim. Toda lekulam a todos.